Bom dia, queridos irmãos e amigos. É um prazer estar com vocês aqui nesta manhã para juntos meditarmos um pouco na palavra de Deus e ganharmos fortalecimento para a nossa fé. É isso aí. Nós estamos diante de muitos desafios e o maior deles para o povo cristão nesse tempo é viver em comunhão. Estarmos unidos realmente de alma, em espírito. Isso a palavra do Senhor nos ensina, mas não é a realidade dos dias de hoje. Existe um grande isolamento. Existem as pessoas que já não se interessam mais pela igreja. Existem pessoas que não consideram mais os ensinamentos da igreja. E a comunhão entre os irmãos já não é mais respeitada ou tida como algo importante e valoroso. Mas é assim que a palavra ensina. A palavra de Deus ensina que a comunhão é uma coisa que pode ou não pode acontecer, que não é importante, que não precisa existir. Não é isso que a palavra ensina. Nós temos visto nesta semana a comunhão dos santos, como a igreja deve viver nesta comunhão. E hoje vamos ver mais um pedaço. Na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 4, do verso 1 até o verso 3. Está escrito: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então nós vemos aqui o apóstolo ensinando sobre a unidade da fé. Unidade. O que significa isso? Que o povo de Deus vive uma única coisa. O apóstolo Paulo começa falando: Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, porque ele estava preso, que andeis do modo digno da vossa vocação a que fostes chamados. Que vocação é essa? Qual é a vocação do cristão? Nós fomos chamados para sermos, cristãos, ou seja, como Cristo. Sim, nós já falamos sobre isso em outra semana, mas todo cristão é chamado a imitar o exemplo de Cristo. A nossa santa vocação é praticarmos aquilo que Jesus, o Cristo, nos ensinou. Então, de modo digno da vocação a que fostes chamados. Então, nós precisamos crescer na nossa fé, crescer na nossa atitude cristã, a fim de sermos cada vez mais parecidos com Cristo. Por isso que ele fala, de modo digno dessa vocação que vocês foram chamados. Com toda a humildade, característica de Cristo, mansidão, característica de Cristo, longanimidade, característica de Cristo, suportando-vos uns aos outros em amor, como também é e foi a característica de Cristo. E ele diz então, esforçando-vos diligentemente por preservar o quê? A unidade do Espírito. Esforçando-vos. De que maneira? Com diligência, com cuidado, com zelo, com disciplina, tendo realmente em mente a necessidade de nós estarmos trabalhando, não é? É como uma colmeia, é como talvez parecido com um formigueiro, mas é sim um trabalho onde todos os irmãos em Cristo estão trabalhando para uma mesma coisa, estão construindo, estão se dispondo. Não existe alguém que trabalha mais, outro menos. Não deveria ser assim. Deve ser algo que todos os cristãos se esforcem. Há um mito, uma coisa muito ruim que acontece na igreja nos dias de hoje, pensando assim, bom, o trabalho da igreja é para vocacionados, para pastores, missionários, líderes, não é? O povo se sente assim como que descompromissado, eu não preciso fazer nada. Mas, na verdade, o chamado para a igreja, nós estamos vendo aqui a carta do apóstolo Paulo para uma igreja inteira, não é? É que os irmãos estivessem realmente desenvolvendo e vivessem de modo digno da vocação que foram chamados. Todos eles, todas aquelas pessoas, assim como todos nós também. Preservando, esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito. Para que o Espírito Santo estivesse se movendo em todos, e a igreja como uma só, como corpo de Cristo, estivesse se movimentando realmente segundo o propósito do Senhor, para a glória de Deus, onde ela estiver instalada, no bairro onde ela estiver, na cidade que ela estiver, fazendo a diferença. Quantas destas coisas nós precisamos restaurar em nossas vidas, em nossas igrejas. Quantas destas coisas nós precisamos mudar? As disputas, as divisões, as brigas, as maldades, as perversidades que acontecem dentro da casa do Senhor.
Nós precisamos nos arrepender nesse tempo e mudar o nosso conceito e o nosso entendimento sobre estas coisas, a fim de nos humilharmos perante o Senhor e clamarmos por perdão, para que haja cura no meio da igreja, cura nos relacionamentos. Então ele ensina na unidade do Espírito, no vínculo da paz. Quantas igrejas estão vivendo nesse tempo sem paz? As disputas, as invejas, os ciúmes, as fofocas, as disputas, as políticas, os poderes falam mais alto do que todos esses sentimentos ensinados da palavra. Veja, você consegue ver a diferença? Você consegue ver o que está escrito, que nós temos comentado nesses dias e tantos outros textos, que se movimentam, que mostram, que dão a direção para a igreja? É assim que deve viver a igreja. Então esse é um tempo de que nós precisamos nos arrepender e fazer concertos, a começar de nós mesmos, de mim mesmo. E eu espero então que você possa estar entendendo, recebendo essa palavra para a sua vida e se dispondo segundo a vocação que você foi chamado, a santa vocação que você recebeu e sendo digno, né, de andar segundo o propósito do Senhor na unidade do Espírito lá na igreja. Que o Senhor te abençoe, que você esteja vivendo por Deus e seu reino, por Cristo e a sua igreja e pela sua palavra, que é a verdade.